Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar o episódio sobre talassofobia em Hora de Aventura. Um episódio que explora bastante os medos que o Finn tem do oceano e que vai ajudar a explorarmos os nossos próprios medos. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com uma citação na tela, e essa é a citação do Patrick McHale, nada mais, nada menos do que o criador de O Segredo Lá em Jardim, que eu também já fiz vídeo aqui no canal, que também escreveu roteiros para Hora de Aventura. Essa citação diz o seguinte: nas trevas da mente existe uma doença conhecida como medo, alimentando-se das almas dos que não conseguem superar o seu poder. O que eu acho que tá implícito nessa frase é que o medo cresce à medida que você continua com medo. É contraintuitivo até, mas enquanto você não vai em frente e supera aquele medo, ele toma forma e fica cada vez mais insano. É claro que depende muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas que, ao tentar superar os seus medos enfrentando ele, fazem na verdade o oposto, tornando-o bem maior. E o episódio continua e nós vemos o Finn e o Jake indo atrás de uma salamandra gigante que, para fugir, entra em alto mar e o Jake vai atrás. Mas assim que o Finn nota que aquilo ali é o oceano e tenta se aproximar, ele começa a enxergar aquilo muito maior e mais assustador do que realmente é. E guardem essa informação de que ele vê as ondas vermelhas quando o medo tá pior. Ele fica com medo não só do oceano em si, mas também de coisas básicas do oceano, como as ondinhas em que você molha o pé. Depois que ele sente isso, surge a manifestação do medo dele, da barriga dele. E esse medo começa a dizer para ele que é um covarde e que tem medo demais para ser um herói algum dia. Acontece uma mudança muito sutil na abordagem da manifestação do medo do Finn, porque no começo ele diz que ele tem medo e depois vai desenvolvendo inseguranças. O medo dele começa a afetar suas próprias vontades, como por exemplo o desejo dele de ser um herói. E o medo é também de certa forma irracional. Afinal de contas, não é porque você tem medo do oceano que deixa de ser um herói. Um ato que você faça fique menos herói. Eu não tenho medo de nada! O mais importante disso tudo é que o Finn, depois de discutir com o medo, afirma dizendo que vai dominar ele. E isso me remete a um conceito filosófico que eu só vi sendo dito pelo Clóvis de Barros, onde ele ensina o que significa ter brio, que é, em poucas palavras, recusar-se a aceitar um resultado do destino. Por exemplo, o Finn tem muito medo do oceano, mas ele vai recusar a aceitar isso, ele vai recusar o medo dele e vai lutar o quanto for para superar esse medo. O que acontece é que o brio pode muitas vezes ser visto como uma suspensão de crença de que aquele obstáculo é maior do que você. Você simplesmente para de acreditar que o seu maior desafio é o seu maior desafio. E isso faz com que você de alguma forma supere ele. Isso só pode significar que aquilo não era o seu maior desafio, ou você estava subestimando demais aquele desafio. É claro que o conceito de brio nem sempre pode ser aplicado. Afinal, existem coisas que literalmente são impossíveis e mesmo com toda a coragem do mundo você não vai conseguir fazer. Mas é um bom ponto de partida para você não se subestimar em frente a algum desafio que você tá inflando demais. E é exatamente isso que o Finn faz. Ele não se subestimou, falou que iria enfrentar e dominar o medo dele. Mas será que ele conseguiu? Em seguida, ele pede ajuda do Jake para tentar enfrentar o medo do oceano. É claro que o Jake ajuda. Na primeira tentativa, ele tenta só segurar a mão do Finn. Claro que ele não consegue, até porque é uma fobia, e fobia é coisa séria. E logo em seguida, ele tenta mexer os pés do Finn. E pela primeira vez, ele sente a água do oceano em seus dedinhos dos pés. Porém, ele fica tão assustado com aquilo que acaba sendo um pouco violento com o Jake, implorando para sair da água. E é também nesse episódio que aparece essa famosa imagem do Finn todo contorcido com a cara toda enrugada. Mas o que é a talassofobia? O medo do oceano. E como é sentir este medo? Vocês estão vendo, por exemplo, que o Finn fica assustado, não consegue nem entrar no oceano. Talvez ele ficasse ainda mais assustado se soubesse que o Monte Everest tem 8.000 quilômetros de altura, o que o torna a montanha mais alta do mundo inteiro. Só que existe uma fossa no oceano chamada Fossa das Marianas, que é o lugar mais profundo do mundo, cerca de 11.000 quilômetros de profundidade, maior até que o Monte Everest. E dizem que a gente só conhece 10% de todo o oceano. Mas é claro que podemos deduzir o que tem nele e sabemos as profundidades com a ajuda de satélites, sonares, submarinos, autônomos, enfim. E um dos motivos de nós não podermos nos aprofundar no oceano é principalmente por causa da sua pressão, que esmagaria todo mundo lá embaixo que não tenha um equipamento adequado. E um caso recente, para usar de exemplo, foi o das pessoas que foram ver o Titanic no fundo do mar e acabaram sendo esmagadas pela pressão da água, provavelmente e felizmente não sofrendo nenhuma dor. Mas o Finn não sabe de nenhuma dessas informações, e sinceramente nas nossas mentes podem ser bem assustadoras. Imaginar a profundidade do oceano, os animais, os desconhecidos que podem existir lá, e o quão morto você estaria caso fosse abandonado em alto mar, é de tirar o sono de qualquer pessoa. Agora, para investigar mais os motivos do Finn ter esse medo, a gente precisa continuar assistindo esse episódio. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos meus apoiadores do Apoia-se, que mantêm
mantêm o meu canal vivo e me ajudam para passar por temporadas difíceis aqui no YouTube. E se você também quiser me ajudar, você pode assinar com R$5, te dá o direito de ter o seu nome no final do vídeo para toda a eternidade e vídeos antecipados. Com R$15 você tem acesso aos meus VODs de react do canal secundário, as minhas lives sem cortes, assistindo várias coisas, alguns filmes, alguma série, várias coisas mesmo. Por exemplo, recentemente eu assisti Digital Circles lá, uma série que lançou aí no YouTube recentemente. E com R$30 você vai receber o meu PDF do meu livro assim que ele for lançado. E vai demorar, mas eu vou lançar. Então muito obrigado, galerinha do Apoia-se, vocês são 10. E se você ainda não faz parte do meu Apoia-se, você tá perdendo tempo. Bora lá comigo que eu dou várias recompensas bacanas e eu vou dar muito mais no futuro. Recompensas, tá? Não outra coisa. O episódio continua e aqui a gente vê que realmente o Jake é maluco. E ele pergunta pro Finn se pode ajudá-lo a superar seus medos. Prepara 3 passos pra isso. E o primeiro passo foi colocar a casa da árvore ou um pedaço dela, ou ele reconstruiu, sei lá, no meio do oceano. Ele mostrou isso pro Finn e no segundo passo tirou ele da cama, fazendo com que ele boiasse no meio do mar. O que eu achei bom nessa parte é que ele usou um termo como se o oceano estivesse abraçando, e poderia ter funcionado, mas não funcionou. O Finn continuou com a cara toda enrugada, parecia que ele tava morrendo ali, tava sendo corroído por dentro. O que acontece é que o passo 3 do Jake era afogar o Finn, exatamente, afogar o Finn. Obviamente isso dá bem errado e faz com que o Finn bata no Jake, implorando pra ele sair dali. Logo em seguida, ele continua pedindo ajuda ao amigo pra superar o medo. Só que o Jake tá meio cansado de apanhar e faz o Finn jurar que aquilo não iria mais acontecer. Depois do juramento, eles partem pra um quarto passo secreto do plano do Jake, entrar em um submarino. De começo, o Finn parece estar aceitando melhor estar no submarino e vendo todos os destroços da Terra de Yu, que um dia foram terras normais. Mas o Jake, não sei porquê, vê um abismo e decide dar uma voltinha lá por dentro, com bastante empolgação. Nisso, o Finn implora pra ele não fazer e o medo encarnado aparece bem na frente dele. O garoto surta, bate no Jake em um dos momentos mais engraçados de Hora de Aventura inteiro, que é o Finn espancando o Jake da forma mais bizarra possível. Você jurou! Meu ganha-pão! E a gente continua e o submarino fica todo quebrado graças à irracionalidade do Finn. E eu não tô falando isso como crítica, é algo comum alguém que tá com medo absurdo ficar irracional e fazer coisas de formas desesperadas só pra se manter vivo. Porque essa pessoa com muito medo acha que vai morrer de alguma forma. Afinal de contas, o medo como talassofobia tá intrinsecamente relacionado com a ideia de que você vai sofrer. Pro submarino ter quebrado, o Jake dá roupas de mergulho pro Finn e pede pra ele não puxar uma presilha de emergência. Só que claramente a primeira coisa que ele faz é ignorar essa ordem e puxar essa presilha. E por conta disso, ele sobe, mas o Jake fica inconsciente e desce pro abismo. Lá em cima, o medo do Finn volta pra subjugá-lo. Você não consegue superar seu medo nem quando seu amigo está prestes a morrer. E essa frase foi bem pesada. Porém, é nesse momento que o Finn reconhece racionalmente que aquele medo tá atribuído em seu corpo. E é literalmente o corpo inteiro dele com medo. Mas de onde será que vem esse trauma? Onde nasceu o medo do Finn pelo oceano? Bom, eu diria que nasceu lá no passado, quando ele era só um bebezinho. Ou, mais especificamente, no episódio Min e Marte, do Hora de Aventura Ilhas, que mostram a verdadeira história por trás dos pais do Finn. O que acontece naquele episódio é que em determinado momento, o pai dele se mete em uma confusão e tem que fugir da cidade dos humanos. E com isso, ele leva o Finn com o intuito de protegê-lo. Mas ao saírem da cidade, eles ficam em uma jangada que é atacada por um guardião. O Marte consegue abater esse guardião e o Finn não se machuca, pelo menos não fisicamente. Reparem nessa cena que a cor do sinalizador da jangada é vermelha, a mesma cor que ele enxerga o oceano quando fica com medo extremo. E depois disso, o Finn fica sozinho na jangada e eles se separam pra sempre. E é daí que vem a talassofobia do Finn. Mas se você ficou curioso pra saber mais sobre a história dos pais do Finn, relaxa que eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas agora vamos continuar na linha de raciocínio principal, daquele primeiro episódio que a gente estava vendo. O Finn tinha subido e o Jake descido e o medo se apresentando. O que acontece é que, entendendo que aquilo era coisa do corpo e que tinha que salvar o Jake, o Finn dá uma paulada na própria testa pra ficar inconsciente e se jogar lá embaixo. Depois de ir lá pra baixo e acordar, ele fica um tempo bem suave. Acorda o Jake e o Jake acorda falando que ele conseguiu superar o medo. Mas aí ele se lembra de estar no oceano e embaixo do oceano, e isso faz com que ele surte novamente, fazendo com que os dois corram pra terra firme. E quando eles chegam lá, a manifestação de medo do Finn volta pra encher o saco e diz que nunca vai ser um herói. O Finn admite isso pra si mesmo, só que a barriga dele ronca e dela sai uma limusine com outros 3 personagens que parecem muito essa manifestação de medo. Outros 3 gases,
sei lá, dizendo que a marca de um grande herói é a sua falha. Isso faz com que ele recobre um pouco de sua autoestima e conquiste o seu próprio medo, pelo menos por enquanto. Como deixa a última frase do episódio, que é mais uma citação. E então o medo é forçado a ficar nas profundezas da alma do herói, conquistado, pelo menos por enquanto. Ok, mas até quando? Bom, eu já tenho a resposta para isso. A talassofobia do Finn é totalmente resolvida no episódio Lista de Fazer Antes de Morrer do Billy, onde ele, para realizar um desejo do Billy, tem que se nocautear de novo, igual ele fez nesse episódio, e cair na água. Mas nesse episódio é diferente, porque ele não só cai na água, ele entra em um estado de transe, parecendo uma viagem de drogas. Mas naquele momento ele descobre a si mesmo, mesmo que tudo seja absurdamente abstrato. Isso provavelmente aconteceu para que eles pudessem produzir a minissérie Ilhas, porém a gente encara mais como um desenvolvimento de personagem mesmo, mostrando que o medo pode ser sim sempre conquistado e superado, e que ele nem sempre vai interferir nas nossas vontades, mesmo que lá no fundo ele sempre esteja aqui dentro.ハムレット R